Olá, estudantes! Nessa videoaula eu vou abordar o assunto princípio de Pascal. Para você fazer o download dos slides, basta utilizar o QR Code que encontra-se nesta página. Quando nós falamos sobre o princípio de Pascal, existem várias aplicações práticas relacionadas ao princípio de Pascal. Algumas aplicações são na área da mecânica, por exemplo, como uma prensa hidráulica. Na hidrostática, existem aplicações como, por exemplo, o ludião. E eu selecionei aqui um exemplo bem interessante sobre o princípio de Pascal, que é a manobra de Heimlich. Essa manobra ela é realizada, por exemplo, quando uma pessoa ela se engasga com o alimento. Então, para você fazer com que essa pessoa se salve, para que ela se desengasgue, é realizada uma manobra chamada manobra de Heimlich. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar várias explicações de como realizar essa manobra em alguma situação em que ela é necessária. Eu selecionei aqui uma figura que mostra, por exemplo, quando ocorre um engasgamento de uma criança, de um bebê, e aí qual o procedimento que uma pessoa deve realizar para conseguir fazer com que a criança não engasgue com um determinado alimento, um determinado objeto, por exemplo. Então aqui tem vários processos, várias etapas, e essas etapas são muito importantes quando você vai realizar esse procedimento, inclusive pode salvar a vida de uma pessoa, de uma criança. E isso tem a ver também, essa manobra de Heimlich, tem a ver também com o princípio de Pascal. Esse princípio de Pascal, você percebe, por exemplo, quando você utiliza uma pasta, um creme dental. Então, quando você tem um creme dental e a pasta o tubo está totalmente cheio de creme dental, você visualiza facilmente. Mesmo que ele tenha uma quantidade menor, também é possível visualizar. O que acontece? Esse princípio foi enunciado em 1652 pelo Blaise Pascal. E vamos verificar agora o que acontece. Então, o que é esse princípio de Pascal? Observem que nós temos aqui, nessa situação, nós temos um recipiente em que eu coloquei água. Pode ser água, pode ser um gás. Nós vamos considerar aqui fluidos incompressíveis, ou seja, que não podem ser comprimidos. Então, eu vou utilizar como exemplo um recipiente que você tem água, mas o princípio de Pascal, aliás, não vale apenas para líquidos, ele vale para fluidos. E quando falamos em fluidos, estamos falando em líquidos e gases. Então, o que ocorre? Nós temos aqui uma determinada quantidade de água, por exemplo. Existe o recipiente e nós temos um pistão, um êmbolo aqui, na verdade. Esse êmbolo, você tem aqui um objeto que você pode deslocar o êmbolo para a esquerda ou deslocar o êmbolo para a direita. Existe, então, uma pressão no líquido e o líquido exerce pressão sobre as paredes desse recipiente. Por quê? Porque o líquido está colocado, ele ocupa um espaço nesse recipiente. O que ocorre, então? Quando você desloca esse êmbolo para a direita, você aumenta a pressão. Você vai realizar uma força sobre essa área, consequentemente, você tem uma força aplicada sobre essa área também, e você tem um aumento de pressão. Esse aumento de pressão, ele transmite-se integralmente para todos os pontos do líquido e também para as paredes do recipiente que contém o líquido. O que significa isso?
Quando você empurra esse objeto para a direita, esse êmbolo faz uma força sobre essa região aqui do líquido e vai ocorrer uma variação de pressão. Nessa situação específica, vai ocorrer um aumento de pressão. Esse aumento de pressão, ele não fica localizado apenas nesse ponto. Vamos imaginar que você tem um aumento de pressão, por exemplo, de 5 newtons por metro quadrado. Esse aumento de pressão de 5 newtons por metro quadrado, ele é transmitido integralmente para todos os pontos do fluido. Então você aplicou uma força nessa área, você tem um aumento de pressão em todos os pontos do líquido e também nas paredes do recipiente que contém o líquido. Nessa situação específica em que você empurra o êmbolo para cá, para a direita, aliás, você ocasionou um aumento de pressão. Mas, se você também empurrasse o êmbolo para a esquerda, a pressão iria diminuir. A pressão do líquido e a pressão sobre as paredes do recipiente. O princípio de Pascal, ele relaciona essa variação de pressão. Então, o que fala o princípio de Pascal? Isso é importante a gente sempre lembrar, que nós estamos abordando líquidos, fluidos, aliás, porque um fluido pode ser um líquido ou gás, que são incompressíveis. Você não pode comprimir esse fluido. O que afirma, então, o princípio de Pascal? Você encontra na internet várias denominações, você encontra em livros didáticos várias definições, mas todas elas estão relacionadas com a seguinte ideia. A variação de pressão em um fluido, e observem que variação de pressão pode ser tanto um aumento quanto uma diminuição. A variação de pressão em um fluido é transmitida integralmente para todos os pontos do fluido e para as paredes do recipiente que contém o fluido. Essa é a definição, aliás, do princípio de Pascal. Então, uma variação de pressão em um ponto de um fluido transmite-se integralmente para todos os pontos do fluido e também para as paredes do recipiente. Vamos analisar agora utilizando um dispositivo conhecido como prensa hidráulica. Muitas vezes, na mecânica ou em várias áreas, nós temos como objetivo aplicar grandes forças. Mas nem sempre é possível aplicar grandes forças. O que faremos então? Utilizaremos dispositivos, como, por exemplo, a prensa hidráulica. Então, um modelo muito simples, esquemático de uma prensa hidráulica, é esse representado na figura. Temos um êmbolo, esse êmbolo, vamos imaginar aqui um êmbolo em que teremos uma área A1, nesse ponto, e, consequentemente, nesse ponto aqui, em que haverá o contato desse êmbolo com um líquido. Podemos pensar aqui na água, mas vamos imaginar um líquido. Temos um líquido, não temos nenhum ponto em que o líquido vai sair, então o líquido vai ficar confinado nesse espaço. E temos nessa outra região um êmbolo maior, cuja área é A2, essa área é A2. O que ocorre então? Aplica-se uma força F1 nesse êmbolo A1. O que vai acontecer? Nesse líquido, nesse ponto do líquido, já existe pressão. Existe, por exemplo, a pressão externa. Se você considerar esse ponto que estou com o mouse agora, qual é a pressão exercida sobre esse ponto? Você tem a pressão da própria coluna de líquido, mais a pressão externa, a pressão atmosférica e também a pressão exercida por esse êmbolo. Então, o que ocorre? Quando aplica-se uma força no êmbolo, ocorre uma variação de pressão. Nessa situação específica, ocorreu um aumento na pressão. O que afirma, então, o princípio de Pascal?
houve um aumento da pressão em um ponto de um fluido. De acordo com o princípio de Pascal, a variação de pressão em um fluido transmite-se integralmente para todos os pontos do fluido e para as paredes do recipiente que contém o fluido. Então, essa variação de pressão, ela vai ser transmitida integralmente para todos os pontos do fluido. O que vai acontecer com esse êmbolo? Esse êmbolo ele vai descer, ele vai movimentar-se para baixo. Você tem um aumento de pressão que é transmitida integralmente para todos os pontos do fluido, e esse êmbolo, então, esse líquido, aplica uma força sobre esse êmbolo, deslocando o êmbolo para cima. Essa é uma situação muito importante. Vamos analisar, então, o que ocorre agora, considerando esse movimento. Então, temos o êmbolo nessa situação. Você aplicou uma força, então você ocasionou uma variação de pressão nesse ponto. Essa variação de pressão ela é transmitida integralmente para todos os pontos do fluido. O que ocorre, então? Esse êmbolo ele vai deslocar-se. Ele vai descer uma altura que eu vou chamar de altura H1. O que ocorre, então, quando ele desce? Há uma quantidade de água que é deslocada para o lado. Consequentemente, esse êmbolo sobe. Ele vai subir uma altura H2. Já vamos analisar em breve se essa altura é maior ou menor e como nós vamos analisar essa situação. O que ocorre, então? Esse líquido exerce uma força sobre esse êmbolo, uma força F2, fazendo com que o êmbolo suba. Quando você tem uma situação de equilíbrio, o que ocorre? Você coloca uma carga, um objeto nesse ponto, e esse objeto aplica uma força de mesmo módulo F2 para baixo, fazendo uma pressão, aliás, alterando também a pressão sobre o líquido. Então, em uma situação de equilíbrio, você coloca aqui um objeto, um veículo, por exemplo, e o que ocorre? Esse objeto faz uma força sobre esse êmbolo, consequentemente, o êmbolo e o objeto vão aplicar uma força sobre a água, vão alterar uma pressão. Essa força tem o mesmo módulo que essa força F2. Assim, teremos uma variação de pressão nessa região, é igual à variação de pressão nessa região. E a variação de pressão é a mesma, justamente de acordo com o princípio de Pascal. Então, podemos escrever que a variação de pressão 1 é igual à variação de pressão 2. Essa variação de pressão não é a pressão total, é a variação de pressão. Variação de pressão no fluido nessa situação. Força 1 dividido pela área 1. Igual. Variação de pressão nessa situação 2. Força 2. Essa força 2 para baixo. Temos aqui uma situação de equilíbrio, em que o objeto fica em equilíbrio, dividido pela área 2. Então, o princípio de Pascal, nós podemos utilizar essa equação. Força 1 dividido pela área 1 igual força 2 dividido pela área 2. Nós já podemos fazer uma análise muito interessante. Se essa área, se esse êmbolo for igual a esse êmbolo, forem dois êmbolos equivalentes, mesma área, essa área é igual a essa, então essa força é igual a essa. Ou seja, se você aplicar 10 newtons para baixo, você terá 10 newtons para cima. Entretanto, o que ocorre, nós podemos escrever isso de outra forma, nós podemos relacionar essas áreas. Nós podemos relacionar essas áreas. Vou voltar no slide anterior. A força, se você tem uma força pequena, numa área pequena, você tem uma variação de pressão. Como essa área é maior, para você ter a mesma variação de pressão, isso implica necessariamente numa força maior. Então, o que ocorre? Se você, por exemplo, vamos fazer uma estimativa. Essa área 1 vai ser igual a 1 metro quadrado.
E essa área 2 igual a 4 metros quadrados. Apenas uma estimativa. Se essa área é igual a 1, essa área é igual a 4. Então, essa área é 4 vezes maior do que essa. Se essa força for igual a 5 newtons, você tem 5 dividido por 1, 5 newtons por metro quadrado. Essa é a variação de pressão. Qual é a variação de pressão nessa situação aqui? Também terá que ser 5. Mas, como a área é 4, quanto terá que ser a força? 20, pois 20 dividido por 4 é 5. Então, uma força de 5 newtons nessa situação, 1 implica em uma força de 20 newtons nessa situação 2. Por quê? Porque essa área 2 é 4 vezes maior do que a área 1. Então, o que ocorre na prática, quando você quer elevar, por exemplo, um veículo, você utiliza uma prensa hidráulica, por exemplo. Você quer elevar objetos de grande massa. Então, você precisa aplicar uma grande força. Nem sempre isso é possível. O que você faz, então? Você utiliza esse dispositivo. Você aplica uma força pequena numa área pequena e quanto maior a diferença entre essas áreas, maior será a diferença entre as forças. Então, se essa área 2 for 4 vezes menor do que se essa área 2 for 4 vezes maior do que a área 1, a força exercida nessa situação será 4 vezes maior também do que na situação 1. Esse é o princípio utilizado na prensa hidráulica ou no elevador hidráulico. Esse é o resultado, então, do princípio de Pascal. Mais adiante, eu vou fornecer alguns exemplos numéricos. Outro resultado interessante é o seguinte. Além do fato da variação de pressão ser a mesma, ser transmitida integralmente para todos os pontos do fluido, nós vamos utilizar também a questão do trabalho. O trabalho realizado sobre o êmbolo é igual ao trabalho realizado pelo líquido para elevar essa carga de um ponto 1 até o ponto 2. Isso está relacionado, inclusive, com a conservação da energia. Quando você realiza um trabalho, ocorre uma transferência de energia. E nós já vimos em videoaulas anteriores, existe uma lei da conservação da energia. E essa lei da conservação da energia é uma lei muito importante da física. Então, a energia ela se conserva. O que ocorre muitas vezes é que a forma de energia modifica. Quando você solta um objeto de uma altura, você tem uma transformação, por exemplo, e desprezando a resistência do ar, você tem uma transformação de energia potencial gravitacional em energia cinética. Mas a energia total ela é conservada. Então, o que ocorre? Foi realizado um trabalho sobre o êmbolo para deslocar esse êmbolo nessa distância, nesse deslocamento H1. E esse trabalho é o mesmo realizado pelo fluido para elevar esse êmbolo até uma altura H2. Podemos escrever, então, que o trabalho 1 é igual ao trabalho 2. Podemos escrever aqui o trabalho igual a força 1 vezes H1 igual força 2 vezes H2. Podemos isolar, então, essa altura 2, que é a altura, que será a altura elevada, a altura do objeto 2, a partir de um determinado nível de referência. Então, essa altura 2 é igual a F1 dividido por F2 vezes H1. O que ocorre? Se o F1 for menor do que o F2, esse valor é menor do que 1. Consequentemente, a altura 2 é menor do que a altura 1. E nós podemos analisar pela área. O que ocorre? Você tem, quanto maior essa área 2 em relação à área 1, maior será essa força 2 em relação à força 1. Entretanto, para mantermos esse trabalho constante, se você aumenta a força,
a altura deve diminuir, justamente para você manter esse produto constante. O que ocorre, então? Essa altura 1, a área 1 é menor que a área 2. Então, esse êmbolo vai deslocar-se uma distância H1. Esse êmbolo 2 vai subir uma distância H2. Só que essa distância H2, ela será menor do que a distância H1. Então, nesse tipo de dispositivo, você tem como vantagem na prática a possibilidade de aplicar uma força maior do que a força aplicada nesse êmbolo menor. Entretanto, o deslocamento do êmbolo, o deslocamento vertical do êmbolo 2, nessa situação, será menor do que no êmbolo 1. Outro exemplo, outra forma também de analisarmos isso é pelo volume. O volume de água é constante. Não existe nenhum espaço, nenhum furo na tubulação que permita a passagem da água. Assim, esse volume de água que desce será exatamente igual ao volume de água que sobe. Então, o volume nessa situação 1 será igual ao volume na situação 2. E o volume é fornecido pela área da base vezes a altura. A1 vezes H1. Essa altura H2 ela é maior. Então, consequentemente, para que o volume seja sempre o mesmo, como a área 2 é maior, a altura 2 será menor. Então, você consegue aumentar a força nesse êmbolo, a força aplicada, entretanto, esse êmbolo menor tem que percorrer uma distância maior do que esse êmbolo maior. Podemos escrever também que a altura 2 é igual a área 1 dividido pela área 2 vezes H1. Todos esses resultados são consequências do princípio de Pascal, da conservação da energia e do fato de que o volume do fluido deslocado será o mesmo, tanto nessa situação em que o êmbolo vai para baixo e nessa situação em que o êmbolo vai para cima. Vamos analisar agora dois exemplos utilizando o princípio de Pascal. Exemplo 1. Antes de falar sobre esse exemplo, o que ocorre então? Antes de falar sobre esse exemplo, eu vou analisar a situação inicial em que eu apresentei como exemplos do princípio de Pascal a prensa hidráulica, o ludião. O ludião é um exemplo bem interessante, você pode pesquisar. Mas vou explicar agora essa manobra de Heimlich. Quando essa pessoa, vamos imaginar aqui, tem a mãe e tem uma criança, por exemplo, um neném. O neném acabou se engasgando e a mãe vai realizar essa manobra de Heimlich para tentar salvar a criança. O que é feito então? É realizado um movimento em um determinado ponto aqui, em determinado local. Nesse movimento, o que ocorre? Ocorre uma variação de pressão. E existe ar no interior da pessoa. Então, vai ocorrer uma variação de pressão no ar. Nessa situação, um aumento de pressão, e esse aumento de pressão, ele se transmite integralmente para todos os pontos. A ideia é que esse aumento de pressão, devido a esse aumento de pressão, o ar empurre o alimento para fora, e assim fazendo com que a criança acabe expelindo um alimento, um objeto. Depende de crianças muito pequenas, tem que tomar cuidado com brinquedos muito pequenos, para a criança não engolir nenhum brinquedo muito pequeno e se machucar. Então, essa manobra de Heimlich, o que acontece? Devido a esse engasgamento, você aperta, você faz um movimento, então, muito importante, em caso, se alguém for realizar essa manobra, sempre fazer um estudo
para realizar corretamente. E quando aplicar essa força, você causa uma variação na pressão. É como se você empurrasse para baixo aqui esse êmbolo. Essa variação de pressão, vou imaginar que ao invés de líquido, você tem ar. Essa variação de pressão, então, você empurra o êmbolo para baixo, você empurra o ar para baixo, e esse aumento de pressão se propaga para todos os pontos. É como se nesse local A2 estivesse um alimento. Devido a esse aumento de pressão, esse alimento é empurrado nessa situação para cima e na situação da criança para fora. O objetivo é justamente utilizar o princípio de Pascal, esse aumento de pressão em um ponto, transmitindo-se integralmente para todos os pontos do fluido. Mesmo que o ar, você possa ter uma compressão do ar, mas quando você empurrou aqui, nesse local, você fez essa manobra de Heimlich, você tem um aumento da pressão no ar. E o objetivo é que esse aumento da pressão no ar, conforme eu falei anteriormente, empurre o alimento, ocasione um movimento do alimento para fora, para que a pessoa consiga expelir esse alimento, esse objeto. Vamos agora, então, mostrar 2 exemplos práticos. Então, percebam que existem várias aplicações do princípio de Pascal. Não apenas na mecânica, não apenas na hidrostática, mas também, por exemplo, numa situação em que pode se socorrer uma pessoa. Então, exemplo 1. Antes do exemplo 1, sempre é bom ressaltar, qualquer procedimento deve ser feito por pessoas que tenham conhecimento sobre determinado assunto. Então, exemplo 1. A figura a seguir apresenta um sistema hidráulico que encontra-se em equilíbrio. Em determinado instante, aplica-se uma força vertical de módulo igual a 200 N sobre o êmbolo 1. O êmbolo 1 desloca-se 4 centímetros para baixo. A. Determine a força aplicada sobre o êmbolo 2 devido à alteração de pressão. B. Determine o deslocamento vertical do êmbolo 2. Dados: área 1, 20, área 2, 80 centímetros. Eu vou mostrar mais adiante os cálculos, mas vamos raciocinar de acordo com o que nós abordamos anteriormente. Existe uma proporção entre a força, e essa proporção está relacionada com a proporção das áreas. Então, será aplicada uma força de 200 N sobre esse êmbolo. Esse êmbolo ele tem área de 20 centímetros quadrados. Qual é a variação de pressão sobre esse êmbolo? Variação de pressão é a força aplicada dividido pela área. A força aplicada é 200, a área é 20. Então, a variação de pressão será igual a 10 newtons por centímetro quadrado. E essa variação de pressão, de acordo com o princípio de Pascal, ela será transferida integralmente para todos os pontos do fluido, fazendo com que nessa situação esse êmbolo será exercida uma força sobre esse êmbolo. Quanto vale essa força? Observem que a área 2 é de 80. A área 1 é 20, ou seja, a área 2 é 4 vezes maior do que a área 1. Consequentemente, essa força 2 será 4 vezes maior do que a força 1. Então, como a força 1 é 200, a força 2 será 800. O mesmo raciocínio é utilizado para o deslocamento. O que é o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Então, o que vai acontecer? Esse objeto vai se deslocar para baixo. Ele vai se deslocar quanto? 4. Ele se deslocou 4. 4 vezes 20, você tem 80 centímetros cúbicos de volume que foram deslocados para baixo. Se foram deslocados 80 centímetros cúbicos para baixo, foram deslocados 80 centímetros cúbicos para cima. Então, conforme vimos anteriormente, esse êmbolo A1 tem área menor do que o êmbolo A2. Então, se ele é deslocado a uma altura,
determinada distância para baixo, essa altura que o êmbolo A2 sobra é menor, e ela vai ser proporcionalmente menor. Como esse êmbolo tem área 80, essa área é 4 vezes maior, a altura que ele sobe será 4 vezes menor. Então, essa altura do êmbolo A2 será igual a 1 centímetro. Você pode utilizar esse raciocínio ou você pode fazer os cálculos também. Então, vamos fazer os cálculos aqui. A força aplicada nesse êmbolo A1 é de 200 newtons. Esses são os dados do problema. A área do êmbolo, a área 1, 20 centímetros quadrados. A área 2, 80 centímetros quadrados. E essa altura, H1, é igual a 4 centímetros. Vamos utilizar o princípio de Pascal. F1, área 1, igual a F2, área 2. Basta substituirmos. A força 1 é igual a 200. A área 2 é igual a... área 1, aliás, é igual a 20. Força 2 dividido por 80. Vamos multiplicar. 80 vezes 200 dividido por 20 é igual a 800 newtons. Percebam que 800 newtons é 4 vezes maior do que 200 newtons. E isso está de acordo com o que falamos anteriormente. Essa área é 4 vezes maior do que essa. Consequentemente, a força que será aplicada sobre essa área será 4 vezes maior do que a força 1. Podemos calcular também a altura. E essa altura você pode utilizar pode fazer esse cálculo de duas formas. Ou você pode utilizar essa equação que relaciona as áreas, ou você pode utilizar conservação de energia, utilizando a equação que o trabalho 1 é igual ao trabalho 2. Isso é uma implicação, uma consequência, aliás, da conservação da energia. Vamos calcular, então, esse deslocamento. Vou utilizar que o trabalho 1 é igual ao trabalho 2. Vou escrever F1H1 igual a F2H2. Força 1 é igual a 200. Altura 1 é igual a 4. Força 2 é igual a 800. Altura 2, vamos calcular. 200 vezes 4 é igual a 800. Dividido por 800, que é igual a 1 centímetro. O que ocorre, então, como essa área é 4 vezes maior, a altura que ela vai elevar-se será 4 vezes menor. Último exemplo. Nesse último exemplo, nós vamos considerar esse êmbolo como um êmbolo circular. A figura ao lado apresenta um sistema hidráulico que encontra-se em equilíbrio. O êmbolo circular 1 tem raio igual a 4 centímetros e o êmbolo circular 2 tem raio igual a 8 centímetros. Observem que esse raio do êmbolo 2 é o dobro do raio do êmbolo 1. Mas é o raio, não é a área. Esses êmbolos são circulares. Em determinado instante, aplica-se uma força vertical de módulo igual a 300 newtons sobre o êmbolo 1. Esse exemplo é semelhante ao exemplo anterior. O êmbolo 1 desloca-se 30 centímetros para baixo. A. Determine a força aplicada sobre o êmbolo 2 devido à alteração de pressão. E B. Determine o deslocamento vertical do êmbolo 1. Para resolver essa situação, nós precisamos saber qual é a área A1 e a área A2. Sabemos que esses êmbolos são circulares. Vamos escrever, então, utilizando os dados do problema. Sabemos que a força sobre o êmbolo 1 é 200 newtons. Esse deslocamento vertical do êmbolo 1 é 30 centímetros. O raio do êmbolo 1 é 4. Se nós sabemos o raio, vamos conseguir obter a área de um círculo, πr ao quadrado, π vezes 4 ao quadrado. Vamos deixar aqui o π em evidência, então temos 16π centímetros quadrados. O raio 2 é igual a 8 centímetros. Vamos calcular então a área
área 2 é igual a πr ao quadrado, π vezes 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. Então, a área 2 é 64 π centímetros quadrados. 64 por 16 é igual a 4. Ou seja, essa área 2 é 4 vezes maior do que a área 1. Vamos utilizar o princípio de Pascal para calcularmos essa força F2. Força 1 dividido por área 1 igual força 2 dividido por área 2. Força 1 é igual a 200 newtons, área 1, 16 π, igual força 2 dividido por 64 π. Vamos obter 200 vezes 64 π é igual a 16 π vezes F2. Como resultado, F2 é igual a 800 newtons. Como essa área 2 é 4 vezes maior do que a área 1, bastaria multiplicar essa força 1 por 4. O resultado, F2 igual a 800 newtons. Qual é a altura? Novamente, como essa área 2 é 4 vezes maior, a altura que esse êmbolo vai se elevar-se será 4 vezes menor. Bastaria dividir por 4 esse H1. Teremos 7,5. Ou você poderia também realizar o cálculo para obtermos esse resultado. Vamos, então, analisar a seguinte situação. Você pode utilizar, considere que a área 1 é igual. Considere que a área 1 é igual a 30 centímetros. E para calcularmos essa altura, você pode utilizar F1H1 igual a F2H2. Os resultados você já tem, já foram obtidos nesse item. Então, a força 1 é 200, o H1 é 30, aliás, 200 vezes 30, 6.000, igual força 2, H2. A força 2 é 800. Resolvendo, então, essa questão, temos que essa altura 2 é de 7,5 centímetros. Nesses dois exemplos, você poderia utilizar, além dessa equação, F1H1 igual a F2H2, você também poderia utilizar essa equação relacionando o volume. Você também vai obter o mesmo resultado. Então, nessa nossa videoaula de hoje, nós abordamos o princípio de Pascal, alguns exemplos do princípio de Pascal. Como sugestão, você pode pesquisar um pouco mais sobre essa manobra de Heimlich, sobre a prensa hidráulica, sobre o elevador hidráulico, sobre o freio hidráulico. São exemplos do princípio de Pascal. O ludião também é um exemplo do princípio de Pascal. Essa foi a nossa videoaula de hoje, pessoal. Até mais, até a próxima.